Marcos capítulo 3. Vamos estudar, vamos dar uma olhada neste capítulo. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alba e sejam todos muito bem-vindos. Tenho tido a alegria de estudar a palavra de Deus e semanalmente, a cada sábado, tenho postado aqui neste canal um vídeo a respeito de um capítulo da Bíblia. Então, estou num projeto aí de 1189 semanas. Vou deixar aqui o link da descrição, no link da descrição aqui, informações a respeito desse projeto, dos outros vídeos. Eu já fiz aqui do livro de Mateus e agora nós estamos no livro de Marcos. E meu desejo é seguir todo o Novo Testamento, quando acabar, ir lá para o Velho Testamento e fazer isso, se assim Deus permitir. E eu gostaria de pedir a você que, por favor, prestigie, assista os outros vídeos, estude a Bíblia, leia a Bíblia, que isso é muito importante. Outra coisa que eu quero te pedir, por favor, se inscreva neste canal, me ajude aí nessa caminhada, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, na sua igreja, né? Aqui o desejo mesmo é de nós olharmos para o texto e ver o que o texto nos diz. E eu tenho estudado a palavra de Deus, tenho usado muito este ano essa Bíblia, que é nova versão transformadora, mas eu uso as outras, né? NVI, atualizada, fiel atualizada e várias outras, porque é importante a gente ver aí como os tradutores se depararam com algumas questões, né? E tenho usado muito também vários comentários, mas um comentário que tem sido muito forte para mim é este daqui. Marcos, escrito por Hernandes Dias Lopes, realmente uma bênção, uma boa aquisição. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também os links para você clicar e, quem sabe, adquirir esses livros lá na Amazon. Então tá aqui para você também poder comprar e também estudar a Bíblia, né? Então vou deixar os links aqui na descrição do vídeo que você pode clicar e ser conduzido para lá, tá bom? Mas então vamos estudar o livro de Marcos, o capítulo 3. Se você é novo aqui, talvez você não saiba, mas eu não leio versículo por versículo e não de uma forma versículo por versículo, né? Expositivo. É mais um panorama. E o sentimento, a sensação que eu tenho estudando esse capítulo, ao estudar esse capítulo, é de que o evangelho é uma coisa muito séria. O evangelho não é brincadeira. E quanto mais eu estudo a respeito de Jesus e tem sido assim de um conhecimento e um crescimento para mim, mas eu vejo como Jesus é sério. Segui-lo não é brincadeira, a mensagem dele não é brincadeira, é coisa muito séria. Jesus, a mensagem do evangelho, como muitas pessoas conhecem e é dito, é uma mensagem de amor. Mas não é uma mensagem que aceita tudo, porque às vezes as pessoas pensam isso, é uma mensagem de amor, Jesus aceita tudo. Não, negativo. Jesus, ele nos diz que nós estamos condenados. E essa é a mensagem. Olha, você nasceu condenado, você nasceu pecador, você nasceu e está destinado à destruição. Mas eu vim por amor a você. O que Cristo viu na gente? Não viu nada, nada de valor, mas ele nos valoriza. Ele nos ama. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e ele quer tirar de nós esse pecado que deforma a nossa vida. Mas a mensagem dele é algo muito sério, né? Então tem sido uma experiência muito boa. E nesse capítulo aqui, começa falando que Jesus cura no sábado. E nos evangelhos é dito que por 7 vezes Jesus curou no sábado. E aqui, nos outros textos, nós vemos uma grande oposição feita pelos escribas e fariseus a Jesus que curava no sábado. Porque esses homens, eles estavam mais preocupados com a tradição e as leis criadas por eles do que com as vidas. E isso é algo muito sério que pode acontecer na nossa vida. Talvez você, como crente, às vezes você leva mais em conta a tradição da igreja, os móveis da igreja, o templo, do que as pessoas. E isso é um perigo muito grande. Aí Hernandes diz o seguinte: há 2 tipos de religião no mundo: a religião da vida e a religião da morte. A primeira tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. A segunda é prisioneira de ritos e escraviza as pessoas. A primeira adora a Deus e serve aos homens.
A segunda centraliza em regras humanas e oprime os aflitos. Para o fariseu, a religião era um ritual que consistia em obedecer a certas leis e normas. Para Jesus, era servir a Deus e ao próximo. E isso está descrito aqui porque Jesus ele vai na sinagoga, então dos versículos 1 até o versículo 6, é dito que Jesus vai à sinagoga, Jesus gostava de ir à sinagoga, que hoje nós podemos dizer que era uma igreja. Lá ele lia a palavra, lá ele expunha a sua mensagem, e era um sábado. E na lei judaica é dito que no sábado não se pode fazer obras, não pode fazer nenhuma atividade. Só que na sinagoga tinha um homem que tinha uma mão ressequida. E Jesus prontamente se coloca à disposição para servir aquele homem, trazendo a restauração na vida dele. Lembra, Marcos é um livro que foi escrito e apresenta Jesus como servo. Jesus é sempre mostrado em atividade, salvando, curando, transformando. E Jesus se apresenta como servo que veio ser bênção na vida de outras pessoas. Mas os escribas e fariseus, ao verem essa quebra da lei, segundo eles, não se pode fazer o bem no sábado? Jesus pergunta para eles, né? Como assim? Quer dizer que não pode? E o problema dos fariseus e dos escribas é que não é que eles eram zelosos pela lei e amavam a Deus. É porque as suas atitudes, as suas intenções eram pecaminosas. As intenções deles eram malignas. Eles criaram várias leis e, por exemplo, criticou Jesus. Não é porque eles tinham zelo pela palavra, mas é porque Jesus estava fazendo algo que eles não conseguiam fazer. Tinha ali inveja. Eles queriam a atenção que estava sendo dada para Jesus. Eles tinham uma rivalidade com Jesus porque Jesus se apresentou como melhor do que eles. E isso é um problema muito sério. Então, entre a pessoa que é o homem da mão ressequida, que precisava de ajuda, e os ritos, eles preferiam os ritos. E Jesus fica entristecido com isso. O versículo 5 fala assim: Jesus olhou para os que estavam ao redor, irado e muito triste, pelo coração endurecido deles. Aqueles homens não estavam preocupados com a vida, a salvação, a restauração daquele homem que tinha a mão ressequida. Eles estavam preocupados em que as coisas acontecessem do seu modo para a sua glória. Deus é Deus de pessoas e não de tradições engenhosas fabricadas pelos homens. Antes de defendermos nossas tradições, precisamos perguntar, porque a tradição é boa, irmãos. Você que está me assistindo, né? A tradição é boa. Nós temos marcos históricos, nós temos respeito por alguns ambientes e pessoas, isso é importante. Nós temos tradições, isso é bom. Mas o perigo é quando essa tradição toma o lugar das pessoas. E aí a gente deixa de servir as pessoas para servir a tradição. Por exemplo, uma igreja hoje em dia, na igreja moderna, a igreja aí no domingo bonita, bem limpinha e tal, arrumada, de repente alguém traz um grupo de crianças, vou botar aqui um exemplo, leva um grupo de crianças, um grupo de adolescente de um bairro da periferia para ir lá para acompanhar o culto ou para apresentar uma música, alguma coisa. E essas crianças estão com seus pés sujos, porque na periferia onde elas moram, o terreno é de barro. E elas trazem nos seus chinelos, nos seus sapatos, barro, sujeira. E elas, ao entrarem na igreja, ao sentarem, saírem, elas deixam muita sujeira. Tem pessoas que não olham para aquelas crianças, não olham para aquelas pessoas que estão lá, oh, que bom que você veio. Elas olham para o barro, para a sujeira que elas deixaram no ambiente e ainda dizem como pode alguém entrar na casa de Deus dessa forma. Às vezes nós somos presos ao templo, ao púlpito. Não, esse púlpito aqui foi dado por fulano de tal em 1800 e tal, e coloca assim aquele púlpito como santo. E aí às vezes a igreja quer trocar o púlpito e vira uma grande confusão por causa de um objeto de madeira ou de seja lá do que for. A pessoa fica ofendida, há brigas por conta de coisas assim. Apego ao templo, apego a materiais, e não se lembra de que isso tudo
é só para o nosso serviço. Se funciona, beleza. Se deixou de funcionar, tchau. O importante são as pessoas. Antes de defendermos nossas tradições, precisamos perguntar: elas servem ao propósito de Deus? Revelam o caráter de Deus? Ajuda as pessoas a entrar na família de Deus ou as mantém fora dessa relação? Tem fortes raízes bíblicas? Tradições saudáveis precisam passar por esses testes. E tradições saudáveis, elas são saudáveis hoje, não significa que serão saudáveis daqui 10 anos. Às vezes nosso coração muda. Então nós precisamos rever aquilo que nós temos abraçado e brigado. Porque nós precisamos amar pessoas. Jesus veio para servir pessoas. E aí o versículo fala que Jesus ele curou aquele homem no sábado, apesar da oposição. Jesus não está preocupado com a oposição. Jesus não está preocupado, ele não se cala ou ele não foi parado no serviço por causa da oposição. É outra coisa também que a gente aprende aqui. Jesus ele sofria grande oposição, mas nem por isso ele parava de fazer a obra de Deus. Ele continuava firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o nosso trabalho, o trabalho dele não é vão no Senhor. Nenhum cristão deve hesitar em fazer o bem no dia do Senhor. Talvez alguém tenha tradição no domingo, né? Nós não podemos fazer isso e aquilo outro, mas nós não podemos hesitar de fazer o bem em dia nenhum. O exercício da misericórdia, a cura do enfermo, o alívio da dor do aflito deve ser sempre praticado sem receio. Fazer o bem no dia do Senhor não é certamente buscar o nosso próprio prazer ou o nosso próprio lucro. Então Jesus, ele tinha em mente pessoas. Jesus veio salvar pessoas, não foi salvar uma igreja, a igreja física que nós vamos, ela não vai subir para o céu, vai ficar aí, vai ser destruída, vai ser queimada. Mas Cristo veio restaurar vidas. Então aqui a gente vê esse problema sério que Jesus enfrentava e essa oposição. Aí, continuando o texto, Jesus ele escolhe 12 apóstolos. E eu vou fazer um vídeo, vou lançar segunda-feira, sobre esse vídeo aqui, sábado agora, mas segunda-feira você vai poder ver um vídeo sobre os apóstolos, porque é muito interessante, né? Quem eram os apóstolos? Marcos era apóstolo, Lucas era apóstolo, e os apóstolos, quem eles eram? Porque a gente é de igreja há muito tempo, às vezes você escuta assim, nossa, fulano é da igreja, como pode agir dessa forma ou daquela forma e tal? E aí, crente pode ser de determinadas formas? E aí a gente vai ver esse grupo que Jesus escolheu, certo? Então eu vou falar especificamente deles nesse outro grupo. Mas aqui é muito interessante essa questão dos apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos. Há uma distinção entre discípulo e apóstolo. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele separou 12 para serem apóstolos. Discípulo é um aprendiz. Nós somos discípulos de Jesus, eu e você somos discípulos de Jesus. Só que apóstolo é um enviado com uma comissão, um embaixador em nome do rei. Os apóstolos foram chamados dentre os discípulos. Isso porque a conversão precede o ministério. A ordem é primeiro converter, depois ordenar. Então, esses discípulos, eles eram convertidos em Cristo Jesus. É claro que a gente sabe que tinha um lá que não era, mas Jesus investiu na vida de todos esses discípulos. E Jesus chama 12 apóstolos. Só que hoje em dia, existem discípulos. Eu sou discípula de Jesus, você também, eu espero que seja. E milhões de pessoas na face da terra são discípulos. Mas apóstolos não existem. Os apóstolos não deixaram sucessores após a sua morte. Tem hoje, na mídia, em vários lugares, pessoas que se autoproclamam apóstolos. Mas isso é um engano, é uma mentira, é uma heresia. Porque Deus não constituiu apóstolos. Para ser um apóstolo, por que não, né? E aí, por exemplo, para ser um apóstolo, lá em 1 Coríntios 9:1, diz que essa pessoa precisava ter visto Cristo ressurreto. Quem viu Cristo ressurreto? Os 11, né? Depois Paulo também entrou nessa lista.
Mas a pessoa para ser apóstola, ela precisa como critério, e esse critério está lá em 1 Coríntios 9, 1, capítulo 9, versículo 1, ela deve ter visto o Cristo ressurreto. Uma outra característica, ela precisa ter tido comunhão com Cristo. Está lá em Atos 1, 21 e 22. Ter comunhão dessa proximidade. Nós temos comunhão com Cristo, mas nós não vemos Cristo. Ainda não, nessa vida. Mas aqueles apóstolos viram. E por fim, os apóstolos receberam poder especial para realizar milagres como prova de sua credencial. Então, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 43, capítulo 5, versículo 12, 2 Coríntios 12, 12, Hebreus 2, de 1 a 4, deixa claro que o apóstolo, ele recebeu um dom, ele recebeu uma capacitação especial do Senhor para executar milagres, e esses milagres era para autentificar o seu ministério. Lembra lá na Porta Formosa, Pedro, esqueci João, parece, não sei, 2 discípulos falaram para aquele homem coxo que eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham eles davam, levanta-te e anda. E aquele coxo foi curado. Para que isso? Isso acontece hoje? Não. A igreja estava sendo formada, os livros, estavam sendo escritos, e aí Jesus, ele deu essa capacidade. Hoje nós temos a palavra de Deus formada, nós temos o cânon do Antigo e do Novo Testamento, e não existem mais apóstolos no nosso dia. Se alguém te falar assim, olha, eu sou apóstolo de Jesus, realmente fuja dessa pessoa, que ela é uma mentirosa. Nós somos discípulos de Jesus, não apóstolos. E aí o texto continua falando agora sobre uma coisa muito séria. Eu falei sobre esse assunto no vídeo do livro de Mateus. Vou deixar aqui o link na descrição. No final, se você quiser ver, você pode ver lá o que Mateus fala sobre este pecado, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui, por isso que eu falei para vocês no início sobre a seriedade do Evangelho. Porque aqui deixa muito clara essa seriedade. Olha só, eu vou ler essa narrativa. 3 versículos eu vou ler. Fala assim, capítulo 3, versículo 20. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Então, Jesus no serviço, no labor, no trabalho. Quando os familiares de Jesus souberam o que ele estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. E no final do capítulo, no versículo 33, Jesus também, as pessoas falam para Jesus, Jesus, sua família está aí, eles estão te chamando. E aí Jesus fala assim, no versículo 35, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Então esses irmãos de Jesus, eles ainda não tinham entendido, de fato, Jesus como Cristo. Então o que ele fazia, apesar de ele fazer milagres e coisas extraordinárias, eles achavam que estava até fora de si, que estava trabalhando demais, que estava exagerando, porque nem comer comia. A obra do Senhor é tão urgente que Jesus colocava as suas necessidades sempre em último plano. Porque Jesus, a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então isso é uma coisa maravilhosa. Jesus, ele tinha o foco, o objetivo da sua vida em fazer a vontade de Deus. Todas as outras coisas eram secundárias. Comer era secundário. Dormir era secundário. O importante era fazer a obra de Deus, e essa obra com urgência. É uma coisa maravilhosa. Só que aí o que acontece? Então os mestres da lei, porque lembra, Jesus ele chama, as multidões o seguem. E ali estava a multidão, ali estava muitas pessoas. Esse texto aqui não explica direitinho, mas em Mateus dá um panorama maior. Ali tinha um homem possesso por demônios, e esse homem ele era cego e mudo. Então esse demônio aprisionava esse homem de tal forma que, além dele estar possesso, e ele estava ali sendo oprimido pelo demônio, e o demônio ainda fez com que ele ficasse cego e mudo. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram, está possuído por Beelzebu. Aqui eles estão falando para Jesus. Eu dei esse panorama de que tinha esse homem demoniado, e Jesus cura esse homem.
Jesus, com poder, com autoridade que ele tem, ele expulsa aquele demônio e ele traz visão a esse homem, ele traz fala a esse homem. Esse homem foi curado pela graça, generosidade e bênção do Senhor Jesus. Os fariseus, vendo isso, olha só o que eles falam. Eles dizem: está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. E aí, eles fazem uma acusação extremamente séria. Jesus, ele cura um homem endemoniado, ele expulsa esse demônio desse homem, ele faz coisas extraordinárias na vida desse homem, restaurando a vida dele. E os escribas e fariseus, ao olharem para aquilo, eles falam: você, Jesus, faz tudo isso pelo poder de Belzebu. Essa é uma acusação muito grave. Muito grave. Por isso que eu estou falando da seriedade de seguir a Jesus. E aí Jesus responde a eles: como é possível Satanás expulsar Satanás? Então Jesus usa dois exemplos aqui. O primeiro é esse. Ele fala: o reino de Satanás está dividido? Será que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino de Satanás estiver dividido, ele vai se autodestruir. Então isso aí não é possível. E outra coisa que Jesus fala é que quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Outro exemplo que Jesus dá. Jesus fala assim: quem é que pode entrar na casa de Satanás, que é forte, e saquear a sua casa? Para isso, essa pessoa tem que ser mais forte do que ele. Então Jesus coloca aqui que Satanás tem poder, mas Jesus tem um poder muito maior, que ele prende Satanás, ele imobiliza e deixa Satanás sem ação, e ele saqueia a casa de Satanás, ele resgata vidas. É isso que Jesus faz. E aí Jesus fala o seguinte, o versículo 28. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia pode ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é o pecado com consequências eternas. Todos os nossos pecados têm consequências extremamente sérias. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, a consequência é eterna, porque essa pessoa não vai receber de Deus perdão. Isso é uma coisa muito séria. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é, né? E aí a gente chega aqui num ponto assim culminante. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito e atribuir a Cristo, e atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. A blasfêmia constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás. É afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso do maior dos demônios. É dizer que Cristo é aliado de Satanás, em vez de estar engajado contra ele. Então este é o pecado contra o Espírito Santo. E um pecado extremamente sério. É a pessoa dizer que o que Cristo acabou de fazer não foi pelo poder do Espírito Santo atuando nele, mas pelo poder de Satanás. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. E aí, eu quero trazer 2 pontos aqui sobre a exortação que Cristo dá. Jesus fez uma exortação a respeito das consequências dos pecados. Os nossos pecados, eles têm consequências. Eles têm a consequência grave. Jesus teve que vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E ele pagou esse preço. Mas esse pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. E aí, diante dessa visão desse capítulo, lá no início, os escribas e fariseus se opondo a Jesus por ele curar no sábado, quebrando, né, segundo eles, a lei, a tradição. Agora os escribas e fariseus se opondo a Jesus e falando que ele fazia as coisas não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder de Satanás. E aí, mas mesmo assim, diante disso tudo, lá na sinagoga Jesus curou.
Jesus perdoou a vida daquele homem, Jesus restaurou a vida daquele homem. Nesse episódio onde Jesus foi ofendido dessa forma, Jesus libertou aquele homem. E a gente pode ver a imensa misericórdia de Deus. Jesus, ele veio para perdoar pecados. Jesus, ele veio para restaurar as nossas vidas. E esse Jesus, ele é maravilhoso. Mas o mesmo sol que endurece o barro, ele amolece a cera. Não é assim o ditado? Jesus estava ali enquanto uns eram curados, uns eram perdoados, uns eram transformados, outros tinham o coração mais endurecido e mais insensível à palavra de Deus. E esse é o alerta que Deus nos deixa, e aqui eu quero finalizar esse vídeo, é o alerta. Você é aquele onde o sol da justiça está brilhando, onde a palavra de Deus está sendo proclamada. Você é aquele que tem se endurecido, tem se preocupado mais com a tradição, tem se preocupado mais com o púlpito, tem se preocupado mais com a arquitetura da igreja, com os carros da igreja, com o dinheiro da igreja. Está chovendo forte aqui. Mas, enfim, você é esse mais preocupado com a tradição? Você é aquele que vê a obra de Deus e fala, isso não é de Deus, isso aí é coisa de homem. Você vai no culto e ao invés de você adorar o Senhor, ao invés de você ter ouvidos para ouvir a palavra, você está lá só para criticar, só para reclamar, só para dizer o culto seria melhor se fosse feito desse ou daquele jeito. Cuidado, o sol da justiça está brilhando, mas se você for como barro, você tem um coração endurecido e vai ficar mais longe de Deus. Agora, se você for como a cera que derrete, é aquele que vai ao templo, vai ao culto e tem um encontro com Jesus. E é curado por Jesus. E é restaurado por Jesus. E aí, o imenso perigo de se cruzar a linha divisória da paciência de Deus. Nós temos que ter cuidado de não cruzarmos a linha divisória da paciência com Deus. Deus é grande em paciência e misericórdia. Mas a depender das nossas atitudes e dos nossos pecados que nós temos cometido, nós podemos ultrapassar essa misericórdia de Deus. Há um pecado que não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por esse pecado, uma alma pode perecer eternamente no inferno. Esse pecado não é simplesmente uma palavra ou ação, mas uma atitude. Não é apenas rejeitar Jesus, mas rejeitar o poder que está atrás de Jesus. O que constitui o pecado imperdoável? Jesus encarna o perdão de Deus. Logo, quem persistir em resistir e desprezar a oferta do perdão de Deus em Jesus é excluído do perdão. Essa rejeição deliberada de Jesus é a única limitação ou ilimitado perdão de Deus. Às vezes você não cometeu, e eu espero que não. Alguns teólogos dizem que a gente não tem mais condições de cometer esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Alguns dizem, outros dizem que sim, que nós podemos cometer. Mas às vezes você tem vivido uma vida de pecado, cometendo pecados de forma deliberada, de forma assumida, e você tem rejeitado o perdão de Deus. Você acha que não há jeito para você. Você acha que o sangue de Jesus não é poderoso para te libertar dessa escravidão que você vive. E isso está te destruindo. E isso realmente, se você não crê que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados, você não recebe o sangue de Jesus. Porque você não tem a fé, você não tem a confiança no sangue dele. É isso que está falando aqui. Os pecados mais horrendos podem ser perdoados. Manassés era feiticeiro e assassino e arrependeu-se. Nabucodonosor era um déspota sanguíneo e arrependeu-se. Davi adulterou e matou, mas foi perdoado. Saulo perseguiu a igreja de Deus e foi convertido. Maria Madalena era uma prostituta e possessa, mas Jesus a transformou. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem pratica esse pecado atravessa a linha divisória da oportunidade de tornar-se réu do pecado eterno. O processo de endurecimento chega a um ponto em que é impossível que a pessoa seja renovada
para o arrependimento. Deus a entrega a si mesma a uma disposição mental reprovável. Ela comete o pecado para a morte. Não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Só lhe resta uma expectativa horrível de juízo. Todos os pecados horrendos que nós podemos cometer, eles são perdoados por Cristo. Há essa possibilidade, mas esse endurecimento, essa falta de confiança no sangue de Jesus e do poder dele se torna um pecado terrível, que te leva à condenação. Então que nós possamos ser como a cera que derrete diante do sol da justiça, que nós possamos ter um coração dócil e quebrantável diante do Senhor Jesus. O sangue dele é poderoso para perdoar os pecados. Agora, o que nós fazemos com o sangue dele? O que nós fazemos com o sacrifício de Jesus é que vai definir aí o resto das coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a olharmos para ele e seguirmos a ele. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Obrigada mesmo. Um forte abraço e até a próxima.